Olá, pessoal. Meu nome é Vivian Mazzucchi Jonchi. Eu sou coordenadora do curso de Gestão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular para cirurgiões cardiovasculares. Então, hoje nós temos uma convidada, que é a Miriam Tsugawa, que vai se apresentar daqui a pouquinho. E a ideia desse vídeo é a gente mostrar um pouco do nosso curso para vocês e como faz diferença a gente ter novas habilidades e competências para esse novo mercado de saúde. Miriam, conta um pouquinho de você para o pessoal. Olá, obrigada, Vivian, pelo convite. Eu trabalho como coach profissional, né, de desenvolvimento na área corporativa e empresarial. Na verdade, eu costumo dizer que eu sou a vovó de coaching, né, porque faz 20 anos que trabalho na área, antes de virar todo esse oba-oba, né, que acabou virando de uns 10, 15 anos para cá, também com a mentoria, o desenvolvimento de pessoas, ele tem uma profundidade, uma filosofia, para mim é uma filosofia de vida. Se você não tem coerência em como você age ou no que você acredita, é muito difícil coordenar outras pessoas, né? Então, nesse mundo corporativo, está passando por várias mudanças, principalmente agora, né, com as IAs, as inteligências artificiais, enfim. Então, o valor humano cada vez mais é necessário, né? E muito ressaltado. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ressaltar o que é realmente humano, como nós fazemos diferença nesse mundo cada vez mais robôs ao nosso lado. De anos, o que, né, a gente tem feito com muitos desafios, né, em cenários bastante complexos e cada vez mais, né? Eu espero agora, então, trazer algumas coisinhas para a área da saúde também. Você tocou em pontos muito interessantes, né? Quando a gente fala em lidar com pessoas e lidar com equipes, a gente não aprende na faculdade de medicina e nem na residência gestão de pessoas. Eu aprendi nos cursos de gestão e procurei fazer cursos depois sobre liderança, né? E principalmente um assunto que nós duas estamos conversando, que foi sobre feedback. Então, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal, né? O que é feedback e o quanto isso é importante quando a gente lida com equipes. E aqui a gente está falando para cirurgiões cardiovasculares, gestores e gestoras de clínicas e que lidam com pessoas. Feedback é um ponto crucial, porque não existe organismo que não dê um feedback, que é a retroalimentação. Então, um bebê chora e ele está chorando por algum motivo. E aí alguém responde, os pais respondem, será que está com fome? Então, essa verificação, né, do que é, o que está acontecendo. Então, não existe um organismo que não responda a tudo, né? Tudo à nossa volta é um grande feedback. O que acontece na maioria das vezes nas organizações, o maior desafio é exatamente a questão desta comunicação, né? Existem vários tipos de feedback no mercado, né? O feedback construtivo, 360, enfim, há vários modelos. Eu sempre digo assim, os modelos são fáceis de aprender, né? Os modelos não são difíceis de aprender. A gente aprende o modelo. Ok, mas eles resolvem, facilitam o seu dia a dia. Realmente você está conseguindo obter o resultado que você quer e fazer com que, no caso da área médica, eu imagino os médicos com a sua equipe, né, a clínica, né, o gestor de uma clínica com a sua equipe, os desafios que acontecem, porque nem toda vez que nós falamos, nós somos compreendidos do jeito que nós queremos. E será que eu estou tendo clareza, na verdade, em passar a minha mensagem? Esse é um ponto que é muito importante, desafiador em vários ambientes, né? Em todos os ambientes praticamente. Acho que o desafio que existe não é só. A comunicação é um grande desafio, né? Porque não, eu digo que nós temos aula de redação, muitas vezes, escrita, mas não temos aula de comunicação, realmente como nós nos comunicamos com o outro, né? Não Perfeito. aprendemos isso na escola. Não.
e nem na faculdade. Aí você imagina, você falando isso, eu começo a imaginar, né? Então, o cirurgião cardiovascular, ele tem que falar com a própria equipe dele, seja os outros cirurgiões e a equipe multidisciplinar. Ele precisa se comunicar no consultório, com a equipe de recepção, com a gestora, com quem faz agendamento cirúrgico. Ele precisa de comunicação com o hospital, com o gestor e com as fontes pagadoras. E ele precisa de comunicação com o ator principal, onde tudo roda em volta, que é o paciente. Então, olha quantos feedbacks a gente tem ao redor e você tem que saber gerir. Não é verdade? Exato. E a questão maior em várias empresas, né, em vários ambientes, quando há algum tipo de conflito ou algum tipo de desafio, um mal entendido ou um mal-estar, acontece por quê, Vi? Por conta da Por comunicação. viés de comunicação. Tu entra em gestão de risco de situações? Certeza. A análise, o levantamento de riscos, né? Um primeiro ponto, né? Qual a percepção, né? Qual a percepção que eu tenho realmente dos riscos, né? Qual é o levantamento que eu faço de riscos? Então, quando a gente levanta algum tipo de risco, o gestor, ele precisa expandir também a sua percepção, ampliar a percepção. Se ele tem uma percepção focada em alguma questão específica, ele pode só olhar para um caminho e os outros. Então, a comunicação e uma equipe que aborde ou que ajude o gestor também a enxergar os riscos é primordial, é muito importante. Como fazer isso? Como trazer a equipe para estar comigo também, para olhar os riscos, avaliar e levantar, porque às vezes posso ter um ponto cego. E aí você imagina, eu penso em situações desde gestão de risco dentro da clínica, gestão de risco de uma internação hospitalar, gestão de risco da cirurgia daquele paciente, como eu comunico isso para o familiar, como eu comunico isso para o paciente e dentro da equipe, para que inclusive eu mitigue, diminua os riscos, né? Os riscos técnicos são, acredito eu, até que na área de vocês também, ou na área, né, médica, seja mais tangível, né, os riscos técnicos. O problema maior sempre existe na questão comportamental, né? Então, até para isso, até para os levantamentos técnicos são fáceis. O problema é levantar riscos na interação, né? Muitas vezes, que tipo de interação eu tenho com os meus aliados, com a minha equipe, com os meus liderados, com os pacientes, com os familiares. Mas para isso, não sei se você concorda, mas o que eu tenho visto é a questão muito de como eu me comunico, como eu tenho a percepção da minha comunicação, porque muitas vezes a comunicação é muito no piloto automático, então as pessoas não têm consciência do ato de falar, né? Eu digo que nós trabalhamos muito com a questão da escutativa, né? Mas o que é uma escutativa? Se a mente está em vários outros lugares. Né? Então, a presença, a qualidade de presença, principalmente do médico, né? Em várias situações e cenários aí, precisa ser vista e avaliada. Então, se a gente tem um tempo, né? Que quando que a gente vai fazer isso? A gente precisa ter um tempo para refletir, para analisar, né? Para ver se está me faltando paciência, está me faltando o que emocionalmente? Porque eu nunca consigo dar ao outro o que eu não tenho, Muito percebe? legal. Muito Né? legal. É muito difícil ter essa autopercepção. Aliás, eu diria assim que a gente sempre precisa de um observador para isso. E aí é fundamental o papel, como você falou, do coaching, do mentor. Exato. O ideal seria que todos os líderes tivessem o apoio de um mentor, de um coach. Por quê? Não é fácil. Quanto mais você tem a liderança, seja de uma clínica, de uma empresa ou de um departamento, de um setor, mais você precisa se desenvolver como pessoa e mais você precisa entender de gente, não é de técnica. As questões técnicas também estão ali a bordo, mas se um líder
não tem a percepção do outro, ou não tem, primeiro não tem nem a percepção de si, fica muito distante eu coordenar uma equipe, eu fazer parte de uma equipe. No mundo corporativo, pelo menos, eu não sei na área médica, estamos juntas agora, mas no mundo corporativo, empresarial, há muito se fala de líder coach, que não é aquele gestor que é o gestor autoritário, porque numa gestão autoritária, a equipe, principalmente com as novas gerações, como que elas se tornam? Desmotivadas. Desmotivadas, totalmente. Não há engajamento. Então, como que eu vou fazer com que a minha equipe, os meus colaboradores, os meus apoiadores se movam, né? Tem um motivo para agir que seja um motivo humano, não só por questões técnicas ou mandatórias, né, obrigatórias. Olha, precisa fazer isso, Top-down. pelo menos no mundo organizacional, já há algum tempo, embora ainda exista, né? Eu acho que a gente está em um momento de transição e, assim, esses conceitos eles são maduros já no ambiente corporativo, mas eles ainda são recentes no ambiente da saúde, né? E acho que esse vídeo vai servir já para deixar o pessoal com uma curiosidade aguçada e, inclusive, eu comecei a primeira vez que eu ouvi esse assunto, Miriam, foi quando eu ouvi um professor falando sobre ser líder de si mesmo, antes de você ser Uhum. líder dos outros. E para os cirurgiões cardiovasculares e para os gestores das clínicas, eu acho que isso é fundamental, pessoal, para que depois vocês partam para gestão de risco e todos os outros assuntos que a gente vai abordar nesse curso, que vai ser fenomenal. Miriam, vou Para pedir finalizar, para você deixar um último recado. Vai lá. você falou nisso, Vi, e eu percebo a questão da autoliderança. Então, essa autoliderança, né, para os cirurgiões, para as empresas na área de saúde também, os líderes dessas empresas, como que é você ter você mesmo como líder? Você se seguiria? Né? Essa é Então, uma ótima pergunta. fica uma provocação para a gente finalizar, né, Vi? Muito legal, muito legal. Bom, Miriam, muito obrigada. Eu Pessoal, agradeço. a Miriam é uma das docentes do curso e convido vocês a, então, assistirem, degustarem esse vídeo e se juntarem a nós na jornada do curso. Obrigada, Miriam. Obrigada, Então, pessoal. Até breve.